com quase 200 mil casos prováveis de dengue, Minas Gerais prepara medidas para combater a epidemia que atinge todo o estado. O dia D de combate à doença vai ocorrer no próximo sábado em mais de 160 cidades. A expectativa é que 2024 seja o ano com o maior número de casos de dengue da história de Minas Gerais. Vamos então girar nossa reportagem para atualizar a situação da dengue em algumas regiões mineiras. As regionais Barreiro, Nordeste e Oeste são os locais de Belo Horizonte com maiores índices de casos confirmados de dengue até o momento, mais de 500 em cada uma dessas regionais. De acordo com o último balanço divulgado pela Prefeitura aqui de Belo Horizonte, foram confirmados 3.718 casos da doença na cidade. 5 mortes foram confirmadas até o momento. Belo Horizonte está em situação de emergência em saúde pública em decorrência da dengue desde o sábado, dia 17 de fevereiro. Essa decisão leva em conta que Belo Horizonte atingiu uma incidência média superior a 300 casos prováveis por 100 mil habitantes, caracterizado um estado de epidemia por conta desses números, de acordo com parâmetros do Ministério da Saúde. Cidades aqui da Grande Belo Horizonte também decretaram situação de emergência por conta da dengue, como é o caso de Ribeirão das Neves. Por lá, foram notificados 3.933 casos suspeitos de dengue, sendo que 407 foram confirmados até o momento, com uma morte. Já em Contagem, números divulgados na sexta-feira apontam 7.422 casos notificados de dengue, 1.239 deles confirmados, com 8 óbitos sob investigação. Repórter João Eduardo Santana. Aqui no Triângulo, a situação também preocupa. Em Uberlândia, mais uma morte suspeita de dengue está sendo investigada, conforme aponta o boletim estadual mais recente. Com a atualização, a cidade tem 2 óbitos sendo apurados e até o momento nenhum confirmado. Ainda de acordo com o painel de monitoramento, o município ultrapassou 3.100 casos positivos da doença neste ano. Outras 3.200 notificações ainda são tratadas como prováveis. Em relação à chikungunya, Uberlândia tem 134 notificações confirmadas, sendo que outras 137 são suspeitas. Os números levam as autoridades locais a reforçarem ações de combate ao mosquito e de atendimento aos pacientes. O Executivo Municipal tem feito o mapeamento e o monitoramento dos criadouros do mosquito em parceria com o 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado. Na ação, que inclui o uso de drones para ampliar a capacidade de detecção e eliminação de focos e criadouros, militares se juntaram aos agentes municipais no trabalho diário. Além disso, o número de salas de hidratação foi ampliado para atender aqueles já diagnosticados. Uberlândia também trabalha no desenvolvimento do chamado método Wolbachia. Nessa ação, mosquitos infectados pela bactéria Wolbachia serão soltos na cidade com o objetivo de impedir a transmissão de doenças provocadas pelo Aedes. A previsão de início da soltura dos insetos infectados é junho de 2024. Ainda na região, Uberaba tem 16 casos confirmados e 1.231 prováveis. 3 mortes estão sob investigação na cidade. Araguari tem 1.980 registros, sendo 202 confirmados e 1.778 suspeitos, com 4 óbitos em investigação. Já Ituiutaba tem 36 casos confirmados de dengue e outros 271 prováveis. Do Triângulo, repórter Matheus Malaquias. A cidade de Mariana já apresenta números alarmantes de dengue neste ano. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados 308 casos positivos de dengue, número que pode ser ainda maior, já que, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o mês de janeiro de 2024 em Mariana apresentou 310 casos confirmados para dengue. Diante do cenário, a Prefeitura criou uma ouvidoria voltada exclusivamente para denúncias sobre locais que podem ser criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A Prefeitura também intensificou a passagem do carro do Fumacê nos bairros com maior número de casos positivos da doença.
Em Ouro Preto, a situação também é preocupante. Cerca de 80% dos casos confirmados de dengue na cidade histórica foram registrados em apenas uma das localidades, o distrito de Antônio Pereira. Ao todo, o município de Ouro Preto contabiliza 357 casos positivos para a dengue, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. A pasta reforçou as ações de combate ao mosquito em Antônio Pereira através da utilização do fumacê. De acordo com o Instituto Guaicuí, que atua como assessoria técnica independente, o alto número de casos na localidade se deve aos imóveis desapropriados no distrito, que integram a zona de alto salvamento. De acordo com o Instituto, os locais que encontram-se abandonados concentram os focos do mosquito Aedes aegypti. Da região dos Inconfidentes, repórter Isabela Vilela. Nas cidades da Zona da Mata e do Campo das Vertentes, a situação da dengue não está diferente de outras regiões do estado. No Campo das Vertentes, com a epidemia devido ao grande número de casos da doença, foi decretada em São João del Rei situação de emergência. De acordo com o último boletim, a cidade registrou 1.103 casos positivos e uma morte confirmada. 10 casos aguardam resultado. Para conter o avanço do mosquito Aedes aegypti, a Prefeitura realiza várias ações de combate e prevenção da doença. Em Barbacena, 288 casos de dengue foram confirmados e 145 estão em investigação. O município também registrou uma morte em que havia a presença da dengue. A cidade criou centros de tratamento, onde os pacientes com sintomas mais leves são atendidos no Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena, e os mais graves no Hospital Regional. Na Zona da Mata, no município de Ubá, 254 casos foram notificados, com 4 confirmados. A cidade desenvolve diversas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, adotando uma abordagem abrangente e coordenada para a prevenção de doenças transmitidas por esse vetor. Panorama semelhante acontece em Viçosa. Foram notificados até o momento 119 casos de dengue, sendo 45 confirmados, 4 descartados e 70 em investigação desde o início do ano. Para o enfrentamento ao mosquito, a cidade recebe visitas dos agentes de endemias e o combate é feito também com a aplicação de inseticida ultra baixo volume, ou UBV, para bloqueio da transmissão da dengue e outras arboviroses. Conforme o painel de monitoramento de casos de arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde, Juiz de Fora tem 684 casos prováveis de dengue, com 591 confirmações. Uma morte suspeita de dengue foi registrada e está em investigação. Para enfrentamento à doença, além de ações de rotina com agentes de combate a endemias e intensificação das ações de fiscalização, a cidade teve um mutirão de combate à dengue no último sábado. Da Zona da Mata e do Campo das Vertentes, repórter Gilberto Teles. Do dia 1º de janeiro ao dia 15 de fevereiro deste ano, Varginha confirmou 840 casos de dengue. É quase a metade do total registrado em todo o ano passado. Não há mortes por dengue em Varginha este ano. O crescimento expressivo dos casos da doença leva a Prefeitura a adotar medidas de combate ao mosquito e atendimento aos pacientes. A Policlínica Central atende até às 9 da noite de segunda a sexta e também o dia todo aos finais de semana. A UPA teve reforço no número de funcionários. Para o controle do mosquito, Varginha tem aplicação de fumacê diariamente, alternando regiões da cidade, com o carro e também bombas costais. Esta medida não parou de ser feita nem durante o carnaval e continua nos finais de semana. Do sul de Minas, repórter Estela Torres. Dados mais recentes do painel de monitoramento da dengue em Minas Gerais apontam que o estado tem quase 195 mil casos prováveis e mais de 67 mil confirmados da doença. 18 mortes foram registradas e outras 105 estão em investigação.
Por conta da crescente onda de casos, Minas Gerais e Belo Horizonte decretaram situação de emergência em saúde pública. Entre algumas das ações, a medida autoriza a entrada forçada de agentes públicos de saúde em imóveis públicos ou particulares vagos, desabitados ou abandonados, mesmo sem autorização dos proprietários. Fica permitido também o ingresso em casos de recusa dos donos. Vale destacar que em todo o país já são mais de 555 mil casos de dengue em investigação. Conforme os últimos registros, 94 pessoas morreram no Brasil em decorrência da doença e 381 óbitos são investigados. Segundo projeções do Ministério da Saúde, o país deve chegar à marca de 4,2 milhões de infecções até o fim de 2024. Um outro dado é que em todo o Brasil, 54,9% dos casos prováveis são em mulheres e 45,1% em homens. A faixa etária mais afetada até agora são pessoas entre 30 e 39 anos. Repórter Gustavo Cícero.